Olá! Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de noções de direito administrativo, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. No que concerne aos poderes e deveres administrativos, julgue o item a seguir. A discricionariedade existe como poder autônomo, na medida em que permite que um órgão administrativo aprecie, de forma autônoma, determinada situação não regulamentada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A discricionariedade administrativa não é um poder autônomo que permite a um órgão administrativo apreciar de forma totalmente livre situações não regulamentadas. A discricionariedade é a margem de liberdade que a lei concede ao administrador público para escolher, entre várias opções possíveis, a que melhor atende ao interesse público. Essa liberdade é sempre limitada pelos princípios constitucionais e administrativos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e pelas normas legais que regem a atuação da administração pública. Portanto, a discricionariedade não permite que a administração atue em situações não regulamentadas de forma arbitrária, mas sim dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. A atuação discricionária deve sempre buscar a finalidade pública e estar sujeita ao controle de legalidade e legitimidade. Questão número 2. Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. Com base no poder discricionário, um agente público pode revogar um ato válido. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Com base no poder discricionário, a administração pública pode revogar atos válidos que não sejam mais convenientes ou oportunos. A revogação é um ato administrativo que extingue um ato anteriormente válido, mas que, segundo o juízo de conveniência e oportunidade da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. É importante destacar que a revogação só pode ser feita pela própria administração pública e não pelo Poder Judiciário, que pode apenas anular atos ilegais. A revogação está dentro da esfera do poder discricionário, pois envolve uma escolha feita pela administração sobre a manutenção ou não de determinado ato, sempre tendo em vista o interesse público. Contudo, é fundamental que essa escolha seja pautada pelos princípios que regem a administração pública e que não afete direitos adquiridos ou situações consolidadas, pois tais atos são irrevogáveis. Questão número 3. A respeito da organização e dos poderes da administração pública, julgue o item. Define-se poder vinculado da administração pública, como a faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade, observada a legalidade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A definição apresentada descreve o poder discricionário e não o poder vinculado. No poder vinculado, a lei determina exatamente como o administrador deve agir em determinada situação. Não há margem para juízo de conveniência ou oportunidade por parte do gestor público. A conduta é totalmente especificada pela norma legal. No poder discricionário, sim, o administrador tem uma margem de liberdade para escolher, dentro dos limites da lei, a conduta que considerar mais conveniente e oportuna para atender ao interesse público. Questão número 4. Com base na Lei 9.784 de 99 e no entendimento da doutrina majoritária, julgue o item, acerca de ato e processo administrativos. Quanto à discricionariedade dos atos administrativos, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser adotada. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No contexto dos atos administrativos discricionários, a discricionariedade se manifesta na avaliação da conveniência e da oportunidade do ato.
Conveniência. Refere-se à escolha do conteúdo ou da solução mais adequada entre as opções permitidas pela lei, considerando o interesse público. Oportunidade. Refere-se à avaliação do momento mais propício ou oportuno para a prática do ato administrativo, levando em conta as circunstâncias fáticas e o interesse público. Assim, a afirmação de que a oportunidade é a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser adotada está correta, de acordo com a doutrina majoritária e implícita na Lei 9.784 de 99 ao tratar do mérito administrativo. Questão número 5. Com relação aos ministérios e aos poderes e deveres do administrador público, julgue o item subsequente. Para o administrador público, a ação é um dever, não sendo possível a renúncia de seus poderes administrativos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Para o administrador público, o exercício dos poderes administrativos é um poder-dever. Isso significa que a faculdade de agir conferida pela lei é, ao mesmo tempo, uma obrigação. O administrador não detém esses poderes em benefício próprio, mas sim em nome e para o interesse da coletividade. Consequentemente, o administrador público não pode renunciar aos poderes administrativos que lhe foram legalmente atribuídos. Ele tem o dever funcional de exercê-los para cumprir as finalidades da administração pública. A omissão no exercício de um dever legal pode configurar ilícito administrativo ou até mesmo penal, dependendo da situação. Questão número 6. Julgue o item que se segue, relativo aos agentes públicos, aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado. O poder discricionário confere ao administrador, em determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de revogá-lo após a produção de seus efeitos, por ofensa ao princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de boa-fé. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item apresenta informações incorretas sobre os limites da revogação de atos discricionários. O juízo de conveniência e oportunidade não se limita até a prática do ato. Ele é a base tanto para a prática do ato inicialmente, quanto posteriormente, para sua revogação, caso a administração entenda que o ato, embora válido, não é mais conveniente ou oportuno diante de novas circunstâncias. Não há uma impossibilidade geral de revogar um ato válido após a produção de seus efeitos. A revogação é justamente o meio pelo qual a administração desfaz um ato válido por razões de mérito, conveniência e oportunidade. A revogação de um ato válido não ofende o princípio da legalidade. Pelo contrário, a faculdade de revogar atos discricionários, dentro dos limites legais, é um poder conferido à administração pelo próprio ordenamento jurídico. A ilegalidade levaria à anulação, não há revogação. O direito adquirido de terceiros de boa-fé é, sim, um limite à revogação, mas não torna a revogação geralmente impossível após a produção de efeitos. A revogação será impossível se, e na medida em que afetar direitos adquiridos por terceiros de boa-fé, atos que não geraram direitos adquiridos ou que geraram direitos que podem ser desfeitos mediante indenização, em casos específicos, podem ser revogados mesmo após a produção de efeitos. Portanto, a afirmação de que a discricionariedade se limita até a prática do ato e que é impossível revogar o ato após seus efeitos por ofensa à legalidade está incorreta. A impossibilidade de revogação se dá, primariamente, pela proteção ao direito adquirido, e não pela legalidade do ato que se pretende revogar. Questão número 7. Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração pública, julgue o item subsecutivo. O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público, mas uma obrigação de atuar. Por isso, a omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a responsabilização do agente público nas esferas civil, penal e administrativa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O item está correto ao afirmar que o exercício dos poderes administrativos é um poder-dever para o agente público, e não uma mera faculdade.
A lei confere poderes à administração pública para que ela possa cumprir suas finalidades e atender ao interesse público. Esses poderes são instrumentais e devem ser exercidos sempre que as circunstâncias o exigirem. A omissão injustificada no exercício de um poder-dever pode, de fato, configurar uma violação de dever funcional e ensejar a responsabilização do agente público nas esferas administrativa, por meio de processo administrativo disciplinar, que pode resultar em sanções como advertência, suspensão ou demissão. Cível. Se a omissão causar dano a terceiros, o agente pode ser responsabilizado civilmente, em ação regressiva movida pelo Estado que indenizou a vítima, ou diretamente, em casos de dolo ou fraude, embora a regra geral seja a responsabilidade objetiva do Estado. Penal. Em casos mais graves, a omissão pode configurar crime previsto em lei, como prevaricação, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Portanto, a omissão no exercício dos poderes administrativos, quando constitui um dever legal, pode sim gerar responsabilização do agente público nas 3 esferas mencionadas. Questão número 8. A respeito dos poderes da administração e do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue o item subsecutivo. O exercício do poder discricionário pode concretizar-se tanto no momento em que o ato é praticado, bem como posteriormente, como no momento em que a administração decide por sua revogação. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O poder discricionário se manifesta em 2 momentos principais. No momento da prática do ato, o administrador exerce seu juízo de conveniência e oportunidade para decidir se deve praticar o ato, quando deve praticá-lo, oportunidade, e como deve praticá-lo, escolha entre as opções permitidas pela lei, conveniência. Posteriormente, no momento da revogação, a administração pode, com base em um novo juízo de conveniência e oportunidade, decidir revogar um ato discricionário anteriormente praticado, mesmo que válido, se entender que ele não mais atende ao interesse público. Portanto, o exercício do poder discricionário não se esgota na prática inicial do ato, ele também fundamenta a possibilidade de sua revogação posterior por razões de mérito. Questão número 9. Julgue o seguinte item, relativo a poderes e princípios da administração pública. A fixação do prazo de validade e a prorrogação de um concurso público não se inserem no âmbito do poder discricionário da administração. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A fixação do prazo de validade de um concurso público e a decisão sobre a sua prorrogação inserem-se sim no âmbito do poder discricionário da administração pública. A lei estabelece um prazo máximo, geralmente 2 anos, prorrogável por igual período, mas dentro desse limite, a administração tem a liberdade de definir o prazo inicial e decidir sobre a prorrogação com base em critérios de conveniência e oportunidade, como a necessidade de pessoal, disponibilidade orçamentária, etc. Essa decisão não é vinculada. A administração não é obrigada a fixar o prazo máximo nem a prorrogar o concurso. Ela exerce seu juízo de mérito para atender ao interesse público. Portanto, a afirmação de que essas ações não se inserem no poder discricionário está incorreta. Questão número 10. Em relação aos poderes e deveres do administrador público, julgue o item abaixo. Para o administrador público, a inteira subordinação do poder em relação ao dever, ou seja, o exercício do poder deve sujeitar-se, sempre, a uma finalidade específica. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No direito administrativo, os poderes conferidos ao administrador público são, na verdade, poderes-deveres. Isso significa que a faculdade de agir, o poder, está intrinsecamente ligada à obrigação de agir, o dever, para atender ao interesse público e à finalidade específica para a qual o poder foi concedido pela lei. O exercício do poder administrativo não é uma escolha livre do administrador para seu próprio benefício ou conveniência pessoal. Ele deve ser exercido sempre que necessário para cumprir as atribuições do cargo,
e deve estar sempre direcionado para a finalidade pública estabelecida pela norma legal. Portanto, há, de fato, uma inteira subordinação do poder ao dever de agir e à finalidade legal. A ausência de finalidade pública ou o desvio da finalidade legal configuram vício no ato administrativo, desvio de poder, tornando-o ilegal. Questão número 11. Com relação aos poderes administrativos, julgue o item subsequente. A razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário do administrador. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A razoabilidade, assim como a proporcionalidade, é um princípio implícito no direito administrativo que funciona como um importante limitador do poder discricionário do administrador. Mesmo quando a lei confere margem de liberdade ao administrador, poder discricionário, suas decisões não podem ser arbitrárias, ilógicas ou desproporcionais. A decisão discricionária deve ser razoável, ou seja, deve ser adequada, necessária e proporcional aos fins que se pretende alcançar, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas. O controle judicial dos atos discricionários, embora não possa substituir o juízo de mérito do administrador, conveniência e oportunidade, pode e deve verificar se a decisão discricionária observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se a decisão for manifestamente irrazoável ou desproporcional, o ato pode ser considerado ilegal e ser anulado pelo Poder Judiciário. Portanto, a razoabilidade é um parâmetro de controle e um limite para o exercício do poder discricionário. Questão número 12. Tendo em vista o fato de que as democracias modernas se fundamentam, em geral, na existência de três poderes e na ideia de que haja equilíbrio entre eles, julgue o item. A administração pública é o conjunto das funções necessárias à oferta de serviços públicos em geral. Por isso, o funcionário público detém o que se conhece como poder discricionário, que é a liberdade de agir para resolver problemas que não estejam explícitos na lei, mas se apresentam no cotidiano dos serviços públicos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item apresenta uma definição imprecisa e incorreta do poder discricionário. A administração pública é o conjunto das funções necessárias à oferta de serviços públicos em geral. Esta é uma definição simplificada e incompleta da administração pública, que abrange muito mais do que apenas a oferta de serviços públicos, inclui atividades de fomento, polícia administrativa, intervenção, etc. O funcionário público detém o que se conhece como poder discricionário. O poder discricionário é detido pela administração pública como um todo, órgãos, entidades, e exercido pelos agentes públicos no desempenho de suas funções, mas não é uma posse pessoal do funcionário público de forma genérica, que é a liberdade de agir para resolver problemas que não estejam explícitos na lei, mas se apresentam no cotidiano dos serviços públicos. Esta é a parte mais incorreta da definição. O poder discricionário não é a liberdade de agir em situações não explícitas na lei ou não regulamentadas. Pelo contrário, o poder discricionário só existe dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela lei. É a margem de liberdade que a lei concede ao administrador para escolher a melhor opção entre as permitidas pela lei, com base na conveniência e oportunidade, para atender ao interesse público. Agir em situações não explícitas na lei sem base legal seria atuar fora da legalidade. Portanto, a definição apresentada no item está fundamentalmente equivocada. Questão número 13. A administração pública, para conseguir sobrepor a vontade da lei à vontade individual, necessita dispor de poderes próprios. Quanto aos poderes da administração pública, julgue o item que se segue. Os chamados poderes discricionários e poderes vinculados não são propriamente poderes autônomos da administração pública, porque desempenham, na verdade, o papel de atributos de outros poderes ou competências administrativas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os poderes discricionário e vinculado não são poderes autônomos, pois eles funcionam como atributos de outros poderes ou competências administrativas. O poder discricionário permite que a administração pública tome decisões dentro de uma margem de liberdade, conforme critérios de conveniência e oportunidade,
enquanto o poder vinculado exige que a administração siga exatamente o que está previsto na lei, sem margem para interpretação. Ambos são formas de exercício da função administrativa e não poderes independentes. Questão número 14. Lúcia foi exonerada do cargo que ocupava na administração direta federal por ter sido reprovada no estágio probatório. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. O ato de exoneração de Lúcia não constitui exercício de poder administrativo disciplinar. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A exoneração de um servidor que não foi aprovado no estágio probatório não é um ato de poder disciplinar, mas sim um ato administrativo baseado na inaptidão para o cargo. O poder disciplinar é utilizado pela administração pública para punir servidores que cometeram infrações funcionais, o que não é o caso aqui. A reprovação no estágio probatório leva à exoneração por falta de aptidão ou desempenho insuficiente, sem caráter punitivo. Questão número 15. A respeito de agentes públicos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O poder regulamentar exercido pela administração pública é de natureza secundária, dado que está condicionado à existência de lei pré-existente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O poder regulamentar da administração pública é considerado secundário, porque depende de uma lei prévia que estabeleça diretrizes gerais. Ou seja, ele não cria normas primárias, mas detalha e complementa dispositivos legais já existentes para garantir sua aplicação prática. Essa compreensão está alinhada tanto com a Constituição Federal de 1988 quanto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reforça que atos regulamentares não podem inovar no ordenamento jurídico sem respaldo legal. Questão número 16. Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. Um dos limites do poder regulamentar é de natureza formal, no sentido de que esse poder deve ser exercido mediante ato jurídico específico. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O poder regulamentar possui limites formais, exigindo que sua aplicação ocorra por meio de atos jurídicos específicos, como decretos e regulamentos. Isso assegura que sua utilização esteja dentro dos parâmetros legais e institucionais, evitando arbitrariedade administrativa. Além disso, esse limite reforça a hierarquia normativa, garantindo que regulamentos apenas complementem a legislação existente, sem inovar ou criar obrigações além do que a lei estabelece. Questão número 17. A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. No exercício do poder regulamentar, pode o chefe do Poder Executivo tanto baixar um decreto para fiel execução da lei, quanto dispor, também por meio de decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, mesmo que isso implique aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O poder regulamentar permite ao chefe do Poder Executivo expedir decretos para fiel execução das leis, complementando-as, sem inovar no ordenamento jurídico. No entanto, quando se trata da organização e funcionamento da administração pública federal, há limites importantes. Embora o Executivo possa dispor sobre a estrutura administrativa, ele não pode, por meio de decreto, criar ou extinguir órgãos públicos nem aumentar despesas sem autorização legislativa prévia. Essas medidas requerem aprovação do Poder Legislativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, para garantir o princípio da separação dos poderes e evitar interferências indevidas na administração pública. Questão número 18.
Com referência aos poderes administrativos, julgue o item subsecutivo. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade, e por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O poder regulamentar não é originário, mas sim derivado, pois sua existência depende de uma norma legal prévia. Ele não pode criar situações jurídicas novas, apenas detalha, complementa ou viabiliza a aplicação da legislação já estabelecida. Esse poder está limitado pelo princípio da legalidade, ou seja, a administração pública não pode inovar no ordenamento jurídico por meio de regulamentos. A criação de direitos, obrigações ou estruturas administrativas novas exige lei formal, aprovada pelo Poder Legislativo. Regulamentos expedidos pelo Executivo apenas garantem a fiel execução das leis, sem ultrapassar seus limites. Essa compreensão é reforçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impede que decretos ou regulamentos substituam o papel do legislador na criação de normas primárias. Questão número 19. Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. Decorrente do poder hierárquico, a avocação, por um órgão, de competência não exclusiva atribuída a outro órgão que lhe seja subordinado é excepcional e exige motivos relevantes e devidamente justificados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A avocação é, de fato, uma decorrência do poder hierárquico, que confere ao superior o poder de rever, delegar e avocar competências dos seus subordinados. No entanto, a avocação de competência não exclusiva é considerada uma medida excepcional e requer motivos relevantes e devidamente justificados. Essa excepcionalidade se deve ao princípio da eficiência e à distribuição de competências estabelecida na estrutura administrativa. A atribuição de competências a determinados órgãos visa a especialização, a celeridade e a descentralização das decisões. A avocação indiscriminada poderia comprometer essa lógica e gerar insegurança jurídica. Portanto, para que a avocação seja legítima, é necessário que a competência avocada não seja exclusiva do órgão subordinado, ou seja, a lei ou regulamento permita que o superior também a exerça. Existam motivos relevantes que justifiquem a atuação do superior em detrimento do órgão originariamente competente. Esses motivos podem envolver questões de interesse público, complexidade da matéria, necessidade de uniformidade de decisões, ou ineficiência ou omissão do órgão subordinado. A decisão de avocação seja formalizada e devidamente justificada, explicitando os motivos que levaram à medida, garantindo a transparência e a possibilidade de controle. A jurisprudência e a doutrina administrativa são concordes, em que a avocação é um instrumento a ser utilizado com cautela, em situações específicas que demandem a atuação do superior hierárquico para o bom funcionamento da administração pública. Questão número 20. Com relação aos poderes administrativos, julgue o item a seguir. A revisão hierárquica é possível de acontecer a qualquer tempo, desde que o superior constate a irregularidade de um ato emanado de seu subordinado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A revisão hierárquica no âmbito da administração pública não pode ocorrer a qualquer tempo de forma ilimitada. Embora o superior hierárquico tenha o poder de revisar atos administrativos de seus subordinados, essa revisão deve respeitar prazos legais e princípios administrativos, como segurança jurídica e devido processo legal. Além disso, se um ato já gerou efeitos externos e consolidou direitos para terceiros, a revisão deve seguir regras específicas para evitar arbitrariedade e garantir a legalidade. Em casos de irregularidades, é possível a anulação do ato, desde que observados os requisitos para invalidação de atos administrativos, como motivação adequada e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Questão número 21. No que concerne aos poderes e princípios da administração pública, julgue o item subsecutivo. O poder hierárquico é exercido por entes da administração pública direta em relação aos órgãos integrantes da administração indireta. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. O poder hierárquico ocorre dentro da mesma pessoa jurídica e se manifesta na relação entre órgãos subordinados dentro da estrutura administrativa. No entanto, não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta, pois as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, possuem autonomia administrativa e patrimonial. Dessa forma, os entes da administração direta não exercem poder hierárquico sobre a administração indireta, mas sim um poder de supervisão ou controle, garantindo que essas entidades atuem conforme os princípios e objetivos do interesse público. Questão número 22. Tendo em vista que, no cumprimento das competências conferidas pela Constituição Federal de 1988, a administração recebe prerrogativas denominadas poderes-deveres, julgue o item a seguir. No exercício do poder hierárquico, a delegação pode ocorrer de modo vertical ou horizontal, enquanto a avocação se dá exclusivamente no sentido vertical. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação está correta ao descrever a direção da delegação e da avocação no exercício do poder hierárquico. Delegação. No poder hierárquico, a delegação é o ato pelo qual um órgão superior transfere parte de sua competência para um órgão subordinado, delegação vertical, ou para outro órgão do mesmo nível hierárquico, desde que pertencente à mesma pessoa jurídica administrativa, delegação horizontal. A delegação visa a descentralização administrativa, a especialização e a agilidade na tomada de decisões. Avocação. A avocação, por sua vez, ocorre quando um órgão superior atrai para si a competência de um órgão que lhe é subordinado. Essa movimentação de competência se dá sempre em sentido vertical, de um nível inferior para um nível superior na hierarquia administrativa. A avocação é uma medida excepcional, utilizada quando há motivos relevantes e específicos que justifiquem a atuação do superior na decisão de uma matéria originalmente atribuída ao subordinado. Portanto, a delegação pode seguir tanto o fluxo vertical, superior para subordinado, quanto horizontal, entre órgãos do mesmo nível, enquanto a avocação é intrinsecamente um movimento vertical, subordinado para superior, na estrutura hierárquica da administração pública. Questão número 23. Julgue o item seguinte, relativo aos atos administrativos e aos poderes da administração pública. A faculdade de que dispõe a administração pública de condicionar ou restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício do interesse público e do próprio Estado, deriva do poder hierárquico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A faculdade da administração pública de condicionar ou restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais em favor do interesse público não deriva do poder hierárquico, mas sim do poder de polícia. O poder de polícia administrativa permite ao Estado limitar direitos individuais para garantir a ordem pública, a segurança, a saúde e o bem-estar coletivo. Ele se manifesta, por exemplo, na imposição de normas de trânsito, na fiscalização sanitária e ambiental e na restrição ao uso de determinados bens ou espaços. Essa prerrogativa é fundamental para equilibrar os interesses privados com o interesse público, sempre dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade. Já o poder hierárquico refere-se à organização interna da administração pública, permitindo o controle e a supervisão entre órgãos e agentes dentro de uma mesma estrutura governamental, sem relação direta com restrições ao uso de bens ou direitos dos cidadãos. Questão número 24. Lucas, servidor público efetivo recém-nomeado para ocupar cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, praticou o ato irregular que caracteriza a infração funcional. José, superior hierárquico de Lucas, abriu processo administrativo, visando apurar a infração e puni-lo. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Eventual punição de Lucas no processo administrativo caracterizará o exercício do poder de polícia administrativo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A punição de Lucas no processo administrativo não caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo,
mas sim do poder disciplinar. O poder disciplinar permite à administração pública fiscalizar e punir agentes públicos que cometeram infrações funcionais, garantindo a ordem interna e a observância das normas administrativas. Nesse caso, José, superior hierárquico, instaurou um processo administrativo para apurar irregularidades cometidas por Lucas e, se constatada a infração, aplicar uma sanção disciplinar, como advertência, suspensão ou até demissão. Já o poder de polícia administrativa refere-se à limitação de direitos individuais para garantir a ordem pública, envolvendo medidas como fiscalização sanitária, controle ambiental e regulamentação de atividades privadas. Ele não se aplica à punição de servidores públicos por infrações funcionais, mas sim ao controle de condutas particulares em benefício do interesse coletivo. Questão número 25. No que diz respeito aos poderes da administração, julgue o item subsequente. No exercício do poder disciplinar, a administração não tem liberdade de escolha, de modo que, tendo conhecimento da falta, deve instaurar o procedimento adequado. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A administração pública tem o dever de apurar irregularidades cometidas por seus agentes e aplicar as sanções cabíveis, conforme previsto na legislação. O poder disciplinar não é uma faculdade da administração, mas um poder-dever, ou seja, uma obrigação de agir sempre que houver conhecimento de uma infração funcional. Isso significa que, ao tomar conhecimento da falta, a administração não pode escolher se deseja ou não instaurar um procedimento disciplinar. Ela deve iniciar a apuração por meio de um processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao servidor envolvido. Esse princípio assegura a moralidade e a eficiência na gestão pública, evitando omissões que poderiam comprometer o interesse público e a integridade da administração. Questão número 26. No que diz respeito a atos administrativos, agentes públicos, princípios e poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item. Conforme a doutrina e a jurisprudência dominantes, o ato do poder de polícia pode ser dividido nas seguintes 4 fases ou ciclos: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O exercício do poder de polícia administrativa é tradicionalmente dividido em 4 fases ou ciclos, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Ordem de polícia. É a fase em que o Estado edita normas e regulamentos que impõem restrições ou condicionamentos ao exercício de direitos individuais, sempre com o objetivo de proteger o interesse público. Consentimento de polícia. Aqui, a administração pública concede autorizações ou licenças para que determinados atos possam ser praticados dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Exemplo clássico é a emissão de alvarás para funcionamento de empresas. Fiscalização de polícia. Corresponde ao monitoramento e à inspeção por parte do poder público para verificar se as normas e autorizações estão sendo cumpridas, podendo envolver auditorias, vistorias ou outras formas de controle administrativo. Sanção de polícia. Quando há descumprimento das normas ou irregularidades constatadas na fiscalização, o Estado aplica sanções, como multas, interdições ou outras penalidades previstas na legislação. Esse ciclo garante que o poder de polícia seja exercido de maneira ordenada e proporcional, respeitando o princípio da legalidade e buscando sempre o equilíbrio entre o interesse coletivo e os direitos individuais. Questão número 27. Julgue o item seguinte, considerando os poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado. O poder de polícia possibilita a limitação dos direitos individuais para atender o interesse público, e tem como atributos a discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O poder de polícia administrativa permite ao Estado impor limitações aos direitos individuais para garantir a ordem pública, a segurança, a saúde e o bem-estar coletivo. Esse poder possui 3 atributos fundamentais. Discricionariedade. A administração pública tem margem de escolha na forma e no momento de exercer o poder de polícia, desde que respeite os limites legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Autoexecutoriedade. Em muitos casos, a administração pode aplicar medidas de polícia sem necessidade de prévia autorização judicial, como embargos de obras irregulares ou apreensão de produtos impróprios para consumo. Coercibilidade. Os atos de polícia podem ser impostos de maneira compulsória, ou seja, devem ser cumpridos independentemente da vontade do particular, podendo incluir sanções como multas ou interdições. Esses atributos garantem que o poder de polícia seja exercido de forma eficiente, mas sempre dentro dos limites constitucionais e legais, evitando abusos e garantindo o equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. Questão número 28. A respeito dos poderes e atos administrativos, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. A aplicação de multa é exemplo de ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração pública, dotado de autoexecutoriedade e passível de delegação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A aplicação de multa é, de fato, um ato administrativo decorrente do poder de polícia da administração pública, caracterizando uma sanção imposta para garantir o cumprimento das normas. Além disso, esse ato possui o atributo da autoexecutoriedade, o que significa que a administração pode impor a penalidade sem necessidade de autorização judicial prévia. No entanto, a aplicação de multa não é passível de delegação para entidades privadas. Isso porque atos punitivos que envolvem o exercício do poder de polícia exigem autoridade estatal para sua execução, conforme entendimento consolidado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Supremo Tribunal Federal. Embora certas funções administrativas possam ser delegadas a particulares, a imposição de sanções, como multas, é uma prerrogativa exclusiva do Estado. Questão número 29. Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública. Consubstancia-se poder de polícia. A retenção temporária de mercadorias em sede de fiscalização fazendária. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A retenção temporária de mercadorias durante a fiscalização fazendária caracteriza exercício do poder de polícia administrativa, pois trata-se de uma medida adotada pelo Estado para garantir o cumprimento da legislação tributária e fiscal. O poder de polícia permite à administração pública limitar direitos individuais em favor do interesse coletivo, como no caso de apreensões ou retenções temporárias de bens quando há indícios de irregularidades. Essa atuação visa proteger a ordem pública e garantir a legalidade dos atos econômicos e fiscais, podendo envolver a verificação da regularidade tributária ou a inspeção de mercadorias que possam estar sendo comercializadas sem o devido recolhimento de tributos. No entanto, essa medida deve sempre observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, evitando abusos ou arbitrariedades. Além disso, a retenção temporária não equivale à apreensão definitiva, que pode demandar processo administrativo formal e respeito ao contraditório e ampla defesa. Questão número 30. Os agentes de polícia do Estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se segue. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas não se faz presente, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A discricionariedade é, de fato, um dos atributos do poder de polícia administrativa, permitindo à administração pública certa margem de liberdade na forma e no momento de aplicar medidas de controle. No entanto, esse atributo não se aplica em situações onde os atos administrativos são vinculados, ou seja, onde há critérios objetivos e previamente definidos que devem ser seguidos sem possibilidade de escolha pelo agente público. A concessão de alvarás de construção e licenças para dirigir veículos são exemplos de atos administrativos vinculados, pois dependem do cumprimento de requisitos legais específicos. Caso o solicitante atenda a todas as exigências normativas,
o Estado não pode negar arbitrariamente a autorização. Ou seja, nesses casos, não há espaço para discricionariedade, pois a administração apenas verifica se os critérios foram atendidos e concede a licença automaticamente. Já no exercício do poder de polícia, há situações em que a administração pode decidir como e quando aplicar certas medidas restritivas, considerando aspectos de conveniência e oportunidade. Isso ocorre, por exemplo, na fiscalização de estabelecimentos comerciais ou na determinação de sanções proporcionais ao grau da infração cometida.